Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você de Ilhéus e Itabuna, as cidades pioneiras na TV por assinatura, todo o norte e nordeste do Brasil e todo o centro-oeste. Obrigado, viu? Olha, estamos também ao vivo pelas redes sociais, você pode nos assistir agora pelo YouTube no canal TVI Oficial. Lá você pode também se inscrever, ativar o sininho e participar, interagir com a nossa programação através do chat da TVI, tá bom? Participe, interaja com a nossa programação. Estamos também com o stream tviplay.com.br, lá você tem toda a programação da TVI ao vivo ou gravado e você ainda pode ler o Jornal à Tarde inteiramente grátis. Você fica por dentro de tudo que está acontecendo agora na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo, através da maior redação de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 100 anos informando a nossa população. Jornal à Tarde, um jornal de credibilidade gratuito para você aí na página, no stream tviplay.com.br. Entra lá, não precisa cadastro, nada. Entrou, é grátis, tá bom? E obrigado a você também que já baixou o nosso aplicativo na loja de Android do seu celular, TVI Play Brasil. É o app da TVI, onde você pode também ficar sabendo tudo aí que está acontecendo através do Jornal à Tarde e também aqui na programação da TVI. Olha, gente, hoje é terça-feira, o programa de hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre saúde, a gente vai falar também sobre política aqui no programa, Tá muito próximo aí de começar as eleições, O pedido de voto dos candidatos para as eleições desse ano no pleito municipal, e a gente vai comentar um pouquinho aqui. Vamos falar também de esporte, já que ontem não teve tempo, O programa ontem foi muito cheio, muita entrevista, e aí acabou a gente não falando do Bahia, do Vitória, do Colo-Colo, campeão baiano da Série B. Parabéns ao Colo-Colo, viu? A gente vai falar daqui a pouquinho. E hoje é terça-feira, é dia também do quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana aqui no programa. Eu quero abraçar e agradecer a todos que nos assistem, Muito obrigado pelo carinho da audiência. Seu Antônio, Dona Rosa, deixa eu ver se eu me lembro mais aqui, Júlio, o Adriano da IFIX, também o Marquinhos. Tem muita gente, rapaz, se eu for lembrar de todo mundo, o Bruno Teixeira, muita gente boa aí assistindo a gente, viu? Obrigado desde já pelo carinho da audiência. E vá mandando mensagens aí, manda o WhatsApp pra gente, dizendo que você está assistindo, de onde você está assistindo, que a gente divulga aqui. Você pode até gravar um vídeo no celular, grava aí na horizontal, E aí fala de onde você está assistindo, o que é que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Manda pra gente que a gente divulga. Anote aí o WhatsApp, está aí na sua tela, e interaja com a nossa programação, tá bom? Daqui a pouquinho também aí no rodapé do seu vídeo vão passar alguns destaques de hoje, o que é notícia aí no Brasil e no mundo. Vai ficar passando aí no rodapé do seu vídeo. E se você quiser conferir, é só entrar lá no stream da TVI e ver a notícia inteira no Jornal à Tarde, tá bom? Então tá dado o recado aí. Eu queria começar lamentando aqui algumas mortes nesse final de semana aqui em Itabuna. Tivemos a morte aí de um pastor da Igreja Universal. Ontem até foi registrado aqui no programa da Thaís Santana, o Alerta Cidade. A morte do nosso amigo Bibi do Pandeiro. Bibi, que foi músico dos Novos Baianos, do Lordão, E era uma pessoa muito conhecida aqui no sul da Bahia. E por onde o Lordão andava, todo mundo conhecia o Bibi. Uma figura alegre, Uma figura folclórica, uma figura bacana. Bonachão, gente muito boa, humilde. E era um excelente percussionista, viu? Muito bom percussionista. Animou muitas festas aí ao lado de Cocó, ao lado de João Carlos, Mimide, toda essa turma que infelizmente já partiu, E o Mimide também partiu. A gente lamenta muito, o Mimide deixou aí a sua família, muitos amigos, muitos conhecidos, muitos fãs, E a gente lamenta aqui a passagem do Bibi do Pandeiro, essa figura, cativava todo mundo onde chegava, Tinha um carisma muito grande. E cativava a todos. Veja se tem uma foto aí do Bibi para a gente mostrar aqui, Rafa. Já que o Bibi, era essa figura aí conhecidíssima. Todo mundo conhecia o Bibi aí, por onde ele passava aí com o Lordão, Brasil afora aí, eles tocavam em várias cidades e ficou muito conhecido.
Isso desde a década de 80, viu, gente? O Bibi é das antigas aí do Lordão, né? E tocou com o nosso saudoso Filemon também, né? Que depois foi pro Cacau com Leite. Enfim, todos os músicos aí que passaram por Lordão, Veracruz, tocaram com essa figura aí, que era o nosso querido Bibi. Saudade, amigo, as saudades eternas ficam, né? Um abraço para você, aonde quer que você esteja, que esteja aí nos braços do nosso Pai Celestial eterno, né? Que Deus o tenha. Bom, infelizmente é a vida, né? Muita gente falecendo aí. Uns por Covid, outros por acidente, outros assassinados, né? O fim de semana foi muito terrível com aquela tragédia lá de Vinhedos, que ontem a gente já comentou aqui, do acidente aéreo, né? Poderia ser com qualquer um de nós, né? Que podia estar naquela aeronave, enfim, mas está tudo na mão de Deus, né? O Pai Eterno. Vamos lá, vamos tocar o programa. Daqui a pouquinho eu vou falar de saúde aqui no programa, né? A gente vai estrear aqui, ainda esse mês, um quadro chamado Bem Viver. A volta do Bem Viver, né? Um Bem Viver que já teve aqui, foi apresentado aqui por várias pessoas. Tivemos a Raquel Rocha apresentando por último, né? Foi a última a apresentar esse programa aqui. Tivemos o Miguel Lima, né? Tivemos até o Poeta fazendo uma parte desse programa aí um tempo, né? Tivemos também aí o Reginaldo Silva, a Cibele, a Nanda Galvão, tanta gente boa passou por esse programa, né? Bem Viver. E agora o Bem Viver está com a Priscila Cel. Priscila Cel, que agora ela vai estrear aqui esse mês, né? Mas o programa vai ser um quadro, né? E também um programa. E esse quadro, gente, vai ser desmembrado e vai rodar em toda a programação da TVI, né, em pílulas, né, de 5 minutos, 10 minutos, vai rodar também nas nossas redes sociais e você vai ficar sabendo tudo sobre saúde, sobre bem viver, né, como viver uma vida de qualidade, uma vida boa, com saúde, né, tranquilidade, como você ter um corpo bacana, né, ela vai dar dicas também sobre isso. Ela inclusive tem um projeto bacana que foi lançado agora, o Slim 8, né? Ela vai depois explicar para vocês aqui. Ela vai falar sobre LPF, que é uma prática de postura corporal que ela trabalha. Enfim, muita novidade vem aí. Ela vai conversar com muitos profissionais de saúde, né? E eu vou aproveitar, eu gostaria de colocar aqui, a gente já fez uma avant-premiere dela esse mês, agora no início desse mês, a gente rodou aqui um quadro, né, que é uma avant-premiere. Eu diria que um piloto, né, um programa teste aí, a gente rodou aqui. Eu queria reprisar agora esse programa, Rafa, para a gente mostrar para as pessoas terem uma ideia de como vai ser o Bem Viver todas as semanas aqui na TVI, dentro do nosso TVI News, né? E ela sempre conversando com um profissional da área de saúde. Então veja aí um avant-premiere do que vai ser o Bem Viver a partir da semana que vem, né, dia 20. Veja aí. Daqui a pouquinho então a gente vai mostrar para você, né, como vai ser aí o Bem Viver apresentado pela Priscila Cel. Um fenômeno, gente. Ela é formada em enfermagem, é da área de saúde, mas é um fenômeno também na comunicação, viu? Se comunica muito bem, tem carisma, tem vídeo, presença de espírito, uma pessoa bacana e um relacionamento maravilhoso na área de saúde. Então ela está trazendo aqui pra gente esse projeto Bem Viver de volta aqui na TVI, agora com nova roupagem, né? Uma nova configuração. Vamos ver aí de novo, né? Eu já mostrei aí, mas quem não viu vai ver agora essa avant-premiere aí de como será o Bem Viver aqui no programa. Vai, Priscila. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bem Viver aqui na TVI. Eu me chamo Priscila Cel e teremos um encontro toda semana com algum convidado especial que vai trazer conteúdos que abordem a área de saúde, bem-estar, qualidade de vida, autoestima. O intuito do nosso programa aqui é trazer informações e novidades a respeito de como promover a saúde, como melhorar a sua saúde, como prevenir doenças, tratar e até mesmo reabilitar. Então, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou nascida e criada em Itabuna, mas moro em Ilhéus já tem 7 anos. Tenho uma filhinha de 4 anos e adoro cuidar da minha vida. Então, assim, de estilo de vida saudável.
E o convite em apresentar esse quadro, para mim, foi assim, foi perfeito, porque eu vivo isso. E toda semana ter o conteúdo a mais que vai agregar na minha vida e para a população também. Então, isso vai ser uma troca muito incrível. Eu vou passar aqui, antes de iniciar a entrevista, eu queria só deixar aqui o espaço para quem tem interesse de anunciar, né, deixar a sua marca em evidência. Entre em contato com a equipe da TVI e deixe aqui a sua marca, anuncie, né, seja a área da saúde ou áreas afins, certo? Queria também poder agradecer a Barbosa pelo convite em fazer parte aqui da TVI. É uma honra para mim fazer parte dessa programação, né, que envolve o termo saúde. Eu trabalho com saúde, sou enfermeira, atuo com o método Low Pressure Fitness, que é o LPF. Vamos ter um momento para poder falar também sobre o LPF. Não vai ser hoje, mas é uma técnica europeia que trabalha reabilitação postural e abdominal, né? São técnicas respiratórias que têm inúmeros benefícios. Então, posteriormente, vamos ter esse espaço para falar também sobre isso. E aí, vamos entrar agora para a parte da entrevista. Eu tenho uma convidada aqui super especial. E antes de apresentá-la, eu queria primeiro falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema para ser o primeiro. Por que estrear com esse assunto, né? Eu pensei bem quando eu estava programando a sequência dos convidados. Eu queria um tema que as pessoas se identificassem, né, com o que ela fosse falar, porque é uma abordagem que nós vamos fazer, uma abordagem holística. O indivíduo ele tem que ser olhado como um todo. Nosso organismo, nosso corpo, ele possui sistemas que estão interligados. Então, nós, às vezes, temos queixas, mas não fazemos nem noção que podemos associar um sistema com o outro. Às vezes é uma deficiência de vitaminas, você não está nem associando que você está com uma fadiga, uma queda de cabelo, um sono prejudicado por conta de déficit de vitaminas, uma falha também no seu autocuidado, na sua rotina. O que está acontecendo? Então, essa especialista que ela vai dizer tudo para a gente, vai dar uma noção, na verdade, porque é um mundo. Eu tive a honra de conhecer essa profissional, ela foi minha aluna, inclusive, de LPF, e eu consegui acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, e ela é incrível. As postagens, os stories ensinam, né? Então, são conteúdos que são úteis para o nosso dia a dia. Então, eu vou convidar aqui, vou apresentar a nossa convidada, Luciana Lavini. Doutora Luciana Lavini, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha vida, da minha experiência. Será um prazer nosso de poder ouvir aqui sua história. A gente quer saber aqui como foi que conheceu, como que te levou, né, a área dela, a atuação de medicina funcional integrativa. Então, ela vai explicar um pouco mais como foi que surgiu essa história, né? Como foi que aconteceu para você ser direcionada para esse caminho. Então, eu estava na faculdade de medicina, né? E durante a faculdade, eu vivia normal, como as outras pessoas. Eu comia tudo e tinha a vida que as pessoas comuns têm. E eu comecei a adoecer. Eu sempre fui uma criança muito saudável, mas na faculdade eu comecei com a asma crônica. Nossa. Eu simplesmente não melhorava e estava refém dos remédios. E médico, o estudante de medicina, nós temos acesso aos melhores professores. Uhum. E a única coisa que eles sabiam fazer para falar para mim é que eu precisava tomar corticoide e que, como a asma era muito severa, isso provavelmente eu ia levar para a vida. E eu segui assim, com várias crises. Só que depois não parou por aí. Eu comecei a ter artrite de repetição. Nossa. Eu comecei com uma prisão de ventre. E os problemas só se acumulavam. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não sou nem mãe ainda. Meu sonho era ser mãe. E eu falei, sou estudante, estou desse jeito. Eu não aceitei aquilo. Comecei a estudar muito. Eu falei, gente, não tem só remédio para isso aqui. E aí eu descobri essa medicina funcional, que é justamente a gente buscar a causa das doenças. Então eu comecei a buscar profundamente como tratar essa causa. E aqui eu estou, curada de tudo, bem, e resolvi contar esse caminho para as pessoas. E quanto mais eu estudava, eu pensava, meu Deus, as pessoas não sabem disso. Que Porque hoje em interessante. dia as pessoas usam muito remédio. Mas se a gente pensa numa caixa d'água, se ela está furada, como é que você vai encher? Nós temos que realmente tratar ali a causa do que está acontecendo. E me fale, há quanto tempo você já atua nessa especialidade da medicina funcional? Então, eu tenho 10 anos, né, de formada, Sim. mais de 10 anos. Então, eu atuo pelo menos há 6, 7 anos. Porque eu, na verdade, fiz oftalmologia.
Não. Entrei, estudei oftalmologia, depois eu me especializei em retina clínica e cirúrgica, operei por anos. Só que depois eu comecei a ficar muito doente depois da faculdade, piorou muito, né? Não foi só durante a faculdade, foi quando iniciou. E eu descobri que eu precisava estudar a fundo e comecei a praticar só na minha vida. E dentro da oftalmologia, depois eu comecei a atender pacientes diabéticos que chegavam cegos para mim já, de um olho e o outro olho ainda estava bom. E eu não podia fazer nada por ele, a não ser tratar localmente. E aquilo me inspirou também. Eu falei, meu Deus, as pessoas têm que realmente tratar a causa, senão daqui a pouco vai ficar cego do outro olho. Você teve um olhar bem sensível, né? Você Sim. percebeu que, além de você ser o próprio exemplo, né? Olhou, viu também seus pacientes e resolveu buscar mais a fundo essa Isso. causa. Então agora eu consegui realmente, tem 3, 4 anos que eu comecei a levar para os meus pacientes algo que eu já praticava dentro da minha família e para mim. Foi como eu me curei. Como que você pode definir a diferença dessa medicina para a medicina convencional? Primeiro eu quero deixar claro que a medicina convencional é importantíssima, né? Uma vez a doença instalada, a pessoa tem que tratar. O que não deve é fazer só isso. Só tomar um remédio para curar a doença. Nós temos que aí sim também tratar na causa. Uma vez doença instalada, a doença tratada. Então a medicina convencional é muito bem-vinda. O erro está quando a gente só faz isso. Quando a gente não busca tratar a causa, porque é uma medicina que se complementa. Essa medicina funcional, ela tem que fazer parte da vida da pessoa, do dia a dia. Mas essa abordagem, você busca, o seu tratamento tem a parte natural, utiliza medicamentos? Fala um pouco mais dessa, como é essa medicina funcional. Ela inclui medicamentos? Tem tratamento medicamentoso ou somente natural? Então, o que é a medicina funcional? Vamos falar dos pilares. Sim. O primeiro começa com a dieta. Uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Como é que a gente vive? Como é que a gente está aqui em pé? A gente comeu. Então, nosso alimento, nossos nutrientes vêm do que a gente come. Um detalhe nós já vivemos na época pós-evolução industrial. A densidade nutricional dos alimentos hoje não é a mesma de antigamente. Não é. Então, a dieta é o primeiro pilar. Por que eu falo de dieta? Esses alimentos ultraprocessados, feitos pela indústria alimentícia, são cheios de química. Isso não é compatível com o nosso corpo. Então, a dieta inflamatória, ela inflama. Então, o primeiro passo é limpar, parar de sujar. Então, a dieta anti-inflamatória é importante. Uma vez que você já está com sintomas, não adianta só você ter uma dieta maravilhosa. Que aí você já tem que entrar com outras estratégias, que são os outros pilares. O segundo pilar é o intestino. Porque pelo intestino a gente vai digerir a comida, vai absorver aqueles nutrientes que vão para o corpo todo. Formar hormônios, neurotransmissores, regular o nosso metabolismo. Então o intestino ele tem que estar funcionando bem. Suplementação, justamente pelo que eu falei, porque os alimentos de hoje não têm a densidade nutricional de antes, nós temos trabalhos publicados falando disso. Então o terceiro pilar é a suplementação, corrigindo essa deficiência de micronutrientes. Depois da suplementação, o equilíbrio do sono. Por quê? Durante o sono, nosso organismo não está parado. Nós estamos detoxificando. A detoxificação hepática, que é essa eliminação de toxinas, acontece durante o sono. Então, por isso que também não é normal você acordar de madrugada. Por isso que o equilíbrio do sono é importante. E eu descobri isso, eu acordava de madrugada. Só que eu não sabia que era um problema na faculdade. Depois que eu me curei de outras coisas, que eu comecei a adquirir esses hábitos, que eu comecei a dormir a noite inteira, eu falei, meu Deus, isso que é normal? Mas o seu acordar era de insônia ou ao despertar para ir ao banheiro? Despertar para ir ao banheiro, não é normal. Que não despertar. é normal. Não é normal. Tá errado. Mas ninguém, isso não ia relatar isso para ninguém, porque para mim isso era o comum. Eu falo que eu tô melhor do que há 10 anos atrás. Então esse pilar também é importante. Além disso, da suplementação correta, do equilíbrio do sono. O equilíbrio hormonal, que vem justamente por todo estilo de vida correto. Então, dieta, intestino, suplementação correta, equilíbrio do sono, exercício físico. Porque há milhares de anos, o que é que nós fazíamos? Nós andávamos milhares de quilômetros para caçar. Nosso DNA não mudou. Nós só estamos numa época mais à frente. Mas nosso corpo precisa se movimentar. Nós não fomos feitos para sentar aqui na poltrona e ficar assistindo Netflix. Não, nós temos que ter realmente o exercício físico fazendo parte da vida. Você não melhora o intestino se você não faz exercício. O exercício ajuda, inclusive, no seu sono. Então, esses são pilares básicos. Tudo isso vai gerar um equilíbrio hormonal. Na sua prática, doutora, é mais comum pessoas buscarem para prevenir os problemas ou para tratar, para solucionar os problemas? O que é mais comum, assim? Olha, até na minha prática, as pessoas que vêm até mim já me conhecem nas redes sociais, já sabem o que eu falo. Mesmo assim, elas vêm querendo algo fácil, prático, né? E eu falo, gente, se vocês querem algo momentâneo, vocês têm que procurar um remédio, né? E aqui eu não falo de remédio para vocês.
O remédio quando é necessário, quando a doença está instalada. Mas vocês precisam dessa rotina do dia a dia. Por que que eu estou perguntando? Porque assim, com tanta informação que a rede social, as redes sociais têm, né, permitido, né, o alcance, eu acho que chega um momento que a população poderia já buscar a prevenção. Então, assim, é isso que eu quero saber, se já chega uma proporção para você de pessoas que querem, eu quero ter uma vida mais saudável, eu preciso estar bem. E não, tipo, doutor, eu estou com queda de cabelo. Você entendeu? Se é só queixas, ou se a pessoa vai lá buscar manter a qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Por quê? As que me procuram também são pessoas que já adoeceram. E são pessoas que vão nos médicos e eles falam assim, olha, você está ótima, seus exames estão normais. Só que ela sabe que ela não está bem. Porque às vezes o valor de referência do laboratório não é de muita confiança. Sim. Ainda tem isso. Então ali a pessoa está cheia de sintomas e o valor de referência do laboratório está dentro, então para eles está ok. Ou seja, a clínica é soberana. Então, se tem alguma coisa ali que o paciente está tendo sintoma, aquilo é extremamente importante. Então, muitos sim procuram para prevenir. E o que você acha dessa abordagem dos remédios? Você acha que é importante ter, você busca mais as alternativas naturais ou você mescla? Como que funciona essa questão do tratamento medicamentoso, de remédios mesmo? Isso depende muito da patologia. Mas eu não costumo passar remédio na minha prática. Porque se o paciente está... Eu não acho errado as especialidades. As especialidades eu acho excelente, né? Eu falei, eu sou oftalmologista, então é importante esse acompanhamento. Mas eu não passo remédio. Eu trato realmente pela causa ali. Se a pessoa já vem usando remédio, termina, conclui aquilo ali e depois começa a tratar. Mas a questão é, eu não acredito em tratamento que você não trate a causa do que está acontecendo. Você tem que tratar a causa. Senão você vai ficar tomando remédio a vida inteira. Igual algumas doenças, por exemplo. O paciente tem uma infecção urinária, a mulher tem uma infecção urinária de repetição. Toda vez ela toma antibiótico. O que acontece? Mata aquela bactéria ruim e mata a boa também. Isso desequilibra aqueles micro-organismos do intestino. Então, é por isso que é importante, eu vou até pedir para você falar um pouco sobre isso. Por que é importante cuidar da saúde como um todo? Porque as pessoas pensam muito, eu vou focar em tratar apenas isso. Você acabou de dizer que isso é importante, porque o corpo como um todo está em equilíbrio, né? Você acabou de dizer. Então, assim, essa é a importância de você manter, né, esse cuidado do corpo de uma forma geral. Você ter um bom funcionamento, né? Que está aí tudo interligado, né? Tudo interligado. Inclusive, um dos órgãos centrais é o intestino. O intestino é onde nós vamos digerir aquele alimento, absorver os nutrientes. E no intestino está 70% do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, como é que a gente cuida do intestino? Justamente com a dieta anti-inflamatória. O que é essa dieta anti-inflamatória que eu falo? É justamente verduras, legumes e bicho. Eu falo de bicho, frango, carne. Tem gente que acha que é errado, que fala de medicina natural, que não come carne. Claro que a carne é importante. Se está fazendo mal para a pessoa, às vezes a pessoa tem que melhorar a digestão dela. Entende? Que às vezes a pessoa está num grau de inflamação intestinal que ela não tolera, até o alimento saudável faz mal. E ela acha que o problema é o alimento, mas não é. O problema é a digestão que tem que melhorar. E como é que a gente melhora? Justamente com uma dieta mais saudável. Igual, tem gente que come alface, que está com algum problema. Até o alface ela sente que não está digerindo bem. Nossa, né? Porque o alface realmente tem uma digestão mais difícil, porque é uma folha crua. Então, no momento que a gente implementa essa ação que melhora o intestino, a gente tira as folhas cruas por um tempo. Nossa. Entende? Como as estratégias são importantes. E eu falo muito da rotina, que é justamente essa dieta e alguns suplementos que ajudam nesse intestino. E falando em dieta, tocamos em intestino e dieta. E a pessoa que quer reduzir peso e não consegue, o que pode estar acontecendo com ela? Gente, esse assunto é interessantíssimo. Por que eu falo mal dessas canetinhas, né, que estão na moda? Qual é a minha crítica? É porque não adianta. Isso é fórmula mágica. Ou se a pessoa não... Tem gente que vai precisar sim. Mas a pessoa primeiro tem que desinflamar para emagrecer. Sim. O que é desinflamar? Justamente diminuir esse estresse oxidativo por um estilo de vida errado que a gente coloca. Então, primeiro você desinflama. Como? Você corrige a sua dieta. Não é só emagrecer comendo pão todo dia. Já viu? É possível emagrecer comendo pão todo dia. Por que tem um pão, né? Porque o pão, hoje em dia, é feito com melhorador de farinha. Então, nós temos
substâncias tóxicas ali que ocupam nossos receptores. Então você continua sujando. Então o ideal é você limpar a sua alimentação, realmente corrigir a deficiência de micronutrientes, equilibrar o seu sono para detoxificar, eliminar toxinas adequadamente. Dessa forma você vai Existem dietas para isso, né? Específicas. Existe suplementação. Sim, suplementações específicas. Então aí sim você vai estar desinflamando no seguinte sentido, diminuindo marcadores de inflamação do seu corpo para você conseguir perder peso de forma efetiva. Qual o tempo médio para ocorrer essa limpeza do organismo, doutora? Depende da sua Não a redução do peso, mas Sim. assim, a limpeza mesmo. Você já começa a perceber, claro que cada organismo é um, você já começa a perceber resultado com pelo menos 3 semanas de dieta. É rápido, né? É rápido, mas varia. Cada corpo é um, né? Existe a individualidade. Mas com pouco tempo a pessoa já consegue perceber a diferença. O intestino começa a funcionar melhor, o fígado começa a detoxificar melhor. E tudo isso facilita o funcionamento da tireoide, que é a nossa glândula maestra. Porque se a tireoide não estiver funcionando bem, o paciente não emagrece. O paciente não melhora, porque o hipotireoidismo, que é justamente a tireoide não está funcionando bem, tem a ver muito com o nosso estilo de vida. Por isso que tem gente que tem hipotireoidismo, usa hormônio para tireoide e continua com sintoma, porque o hormônio da tireoide precisa se transformar na parte ativa para agir no nosso organismo. E com o estilo de vida inflamado, não age, porque nós precisamos de micronutrientes para aquele organismo funcionar, para aquele hormônio ser ativado. É como se inibe, né? Vai inibir essa ação. Exatamente, porque a inflamação vai inibir. Vai inibir. Você vai precisar de selênio, iodo, zinco, ferro. De onde você vai absorver isso? Da dieta e do intestino que está funcionando para digerir aquele alimento e absorver os nutrientes. São muitos suplementos, hein? Na verdade, sabia que não são tantos? Isso também eu não concordo. Nós temos que lembrar que existe a indústria farmacêutica dos remédios, mas também já existe a indústria do suplemento. Eu não apoio nenhuma. Nós temos que ter esse cuidado. Mas a suplementação é de forma inadvertida, mas se for... Isso, excelente. A suplementação é necessária. Ela é necessária. Você fala assim, pra gente ter o cuidado, a gente tem que ter o cuidado seguinte. A suplementação ela é muito necessária. Mas aí a pessoa quer deixar de ser viciada no remédio, aí não pode querer um caminho fácil para a suplementação, porque a suplementação vem para coroar um estilo de vida saudável. Ela é a cereja do bolo. Não é o remédio, o novo remédio. Entendi. Mas é melhor do que ele em muitos casos. E a pessoa que dorme mal? Aí vamos falar, falamos de intestino, de perda de peso e o sono, que tem uma relação, já ouvi falar que sim, que tem uma relação com a obesidade, né? Fala um pouquinho dessa questão da perda de peso, de quem dorme mal com a perda de peso. Dormir bem. Então, o que eu expliquei do sono. Quando você dorme bem, você detoxifica adequadamente. Então, o sono, ele é importante para o fígado funcionar. E se o seu fígado não funciona bem, se você tem sintomas de sobrecarga hepática, que é cansaço, paciente que sente muita dor de cabeça, paciente que tem gosto metálico na boca, que acorda com náuseas, é o paciente que tem um nível de inflamação maior. E esse paciente não elimina a toxina adequadamente. Então você tem dificuldade em perder peso justamente por conta do excesso de radicais livres que tem naquele corpo. Pelo excesso de inflamação, aquela perda de peso não se sustenta. Porque para você perder peso, você tem que estar com seus marcadores, com a sua insulina funcionando adequadamente. A insulina é o nosso hormônio que pega aquele açúcar do sangue e leva para a célula. Se você tem excesso de açúcar no sangue, aquele açúcar é estocado na forma de gordura. Então, para o seu corpo funcionar, você perder peso, você tem que estar com esses pilares alinhados para que os hormônios funcionem adequadamente. Para você não desenvolver uma resistência à insulina. Às vezes o paciente está ali com a insulina altíssima, como é que aquele paciente vai perder peso? Não perde peso de forma efetiva. Como é que o paciente perde peso se ele não tem uma atividade física correta, regular? É mais difícil, não sustenta aquele estilo de vida. Vai ser uma dieta rapidinha ali, ele vai perder 15 quilos e vai aumentar tudo de novo. Por isso que fica efeito sanfona. Por isso que eu não acredito em dieta mágica. A dieta que eu proponho é para a pessoa permanecer nessa dieta, para ela levar aquilo para a vida dela. Sim. As exceções existem. Pode fazer exceção. Mas tem que ter uma constância. Toda essa questão da alimentação, do sono, tudo isso também influencia quem tem uma qualidade ruim do sono, da alimentação, com queda de cabelo, unhas fracas. Aborda um pouquinho pra gente sobre isso, doutora, por favor. Sabe o que eu acho engraçado, que eu lembrei? Que na época que eu tava com vários sintomas, olha como é engraçado. Eu também tinha muita queda de cabelo, meu cabelo era bem fino, mas
também não associava. Ninguém nunca perguntou o que eu comia, né? Nem Uhum. como era a minha digestão, nem como que eu ia no banheiro. Então, a queda de cabelo, ela está totalmente relacionada ao nosso estilo de vida. A queda de cabelo está totalmente relacionada ao que você come, a sua dieta, o seu Uhum. intestino, porque nós precisamos de aminoácido, feito das proteínas. Você come a Uhum. proteína, quebra, digere e absorve os aminoácidos que vão formar o seu cabelo e também nutrientes. Então, nós Uhum. precisamos de nutrientes básicos para que a gente consiga formar as nossas unhas, o cabelo. Então, cabelo e unha se trata de dentro para fora. Eu tomava um suplemento que chamava Pantogar na época, para deixar meu cabelo. Conhecido, bem conhecido. Então, eu não acredito nisso. Eu ia até perguntar em relação a essa suplementação para cabelos e unhas. Eu mesma sou uma que faço uso de suplementação. Biotina. Ótima biotina. Ótimo, excelente. Mas existe um tempo que deve ser consumido depois suspender ou pode ser de uso contínuo? É uma dúvida que eu tenho e eu acho que deve ser também de algumas pessoas em casa que consomem. Pode utilizar continuamente? Isso aí é um assunto importantíssimo, porque uma coisa importante da suplementação é que toda suplementação ela deve ser rotacionada. Por exemplo, eu uso o ômega 3 com muita frequência, que é um suplemento famoso e realmente muito importante. Nós temos que ter cuidado com o tipo de ômega 3, por conta dos metais pesados. Mas até o ômega 3 eu rotaciono com outros antioxidantes. Então você usa ele por 2, 3 meses, rotaciona. Então isso é importante ser feito, essa rotação dos suplementos. Sempre tem que ter essa rotação. Não tem nada que pode ser de uso contínuo. Vou falar assim, isso aqui é essencial, precisamos ter para o resto da vida. Não existe uma contraindicação. Por exemplo, a vitamina D. Eu faço a minha dose de manutenção. Mas às vezes eu fico assim um mês sem usar, porque eu sei que a vitamina D está no nível mais alto. Sim. Então eu uso depois de um tempo. Mas essa é uma que eu dificilmente fico sem. A vitamina B12, B6 e B9, que é a vitamina do complexo B, eu falo, né? Vitamina B12 é a vitamina da memória, da cognição, Sim. que é importante. E muita gente tem vitamina B12 baixa. Baixa. Essa eu uso com frequência também. E muita gente tem vitamina B12 baixa, muito por essa questão desse estilo de vida inflamatório, que a pessoa desenvolve pouca acidez no estômago. E isso dificulta a digestão ali da proteína. Nós precisamos do ambiente ácido no estômago para absorver a vitamina B12 lá no intestino. Uhum. A suplementação hoje em dia tem sido assim, até como rotina de algumas pessoas que seguem o estilo de vida saudável. Por isso que eu estou perguntando. Cúrcuma, utilizam muito shots matinais. Você é a favor também dessa suplementação? Sou, com certeza. Inclusive, eu falo muito de shot matinal. Por quê, né? Por que o shot matinal? É o modismo? Depende. As pessoas podem enxergar como quiser. A questão é uma oportunidade para você dar um pool de antioxidantes para o seu corpo logo pela manhã. E o que eu falo, quando a pessoa tem rotina, ela consegue colocar no dia a dia dela as suplementações, porque hoje nós temos uma vida corrida, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, eu tenho uma rotina pela manhã. Eu acordo, raspo a língua. Por quê? Para tirar aquela saburra. Eu quero saber. Eu vi seus stories falando sobre isso. Fala um pouco mais. De cobre o seu... Eu uso um raspador de cobre. De cobre? Esse raspador pode ser de prata ou de cobre, vende na internet. Por que esses materiais? Me fala um pouquinho mais. Porque o cobre, ele é antibacteriano, ele é mais fácil a higiene, só por isso. Então, o ideal são esses dois, né? Sempre cobre ou prata, que é o que a gente tem disponível de raspador. Por que não escova a língua, né? Você pode pensar, mas eu escovo a língua. Porque a escova é feita para uma superfície dura, que é o dente. O raspador é para uma superfície mole, então para você remover essa borra lingual, que ela é formada justamente pela detoxificação que aconteceu à noite. Nós eliminamos toxinas. Vai no banheiro urinar, defecar, libera pela borra lingual também, pelo suor. São formas de excreção de toxina no nosso corpo. Então, uma vez ao dia que faz isso? A raspagem da língua? Sim, só uma vez? Uma vez ao dia. Ótimo. Aí, você pode fazer outros momentos? Sim, não tem necessidade. Eu acordo lá de manhã. Mas uma vez ao dia, ao acordar? Ao acordar. Que aconteceu a detoxificação à noite, ao acordar a gente remove essa borra lingual. Por que remover? Se você já tem um nível de inflamação intestinal, você reingere aquelas toxinas, aquelas bactérias, você pode ter um nível, alguma piora de inflamação intestinal. Então faz parte desse tratamento. Então eu trago algumas coisas dessa medicina ayurvédica que tem relação justamente com o equilíbrio do corpo. Então tem a raspagem da língua, que é importante. Aí eu bebo água em jejum, por quê? Uma forma de eu repor água no meu corpo, já que nós gastamos água à noite no processo de detoxificação hepática. Quando que você bebe de água por dia? Pela manhã? Pela manhã. Eu já bebo 500 ml em jejum. Tem que ser morna? Por que eu falo morna? Pode gelada, não é tão compatível com o intestino, porque a nossa digestão é quente. Então, se você pode falar pra mim, mas você tá em jejum, e o alimento do dia anterior, né? Ainda tá no seu intestino, então é uma ajuda que você dá pro seu corpo. Uma água mais morna, ela é mais compatível com o nosso sistema digestivo. Ou natural. Ou natural. Como nós moramos na Bahia,
a água já vem mais natural. Mas quem mora em locais mais frios, Sim. se ela pega a água ali, não é uma água em temperatura ambiente como a nossa. Uhum. Então, por isso que é uma água mais morna. E depois eu tomo, ou começo o dia ou com chá, ou com shot matinal. Porque eu já consigo ter fitoquímicos Uhum. dentro desses compostos. Entendi. Nossa, quanta riqueza de detalhes. É um mundo realmente, né, bem vasto, a medicina funcional. Eu ficaria horas aqui conversando com você, falando, né, sobre... Porque são tantas queixas que nós temos no dia a dia e coisas tão comuns que não fazemos associações. Por isso que é importante, né, ter esse olhar, buscar auxílio, né, de quem entende. Por isso que eu ia até pedir para você deixar aqui um recado para os telespectadores. Qual o recado que você dá em relação a esse cuidado com a saúde? Por que é importante, né, dar um recado, ressaltar essa importância? É importante vocês buscarem a causa das doenças justamente para fortalecer o seu sistema imunológico como um todo. Porque você não precisa estar doente para você começar a se cuidar. Porque existe uma coisa chamada inflamação crônica subclínica, ou seja, os sintomas podem começar só depois, mas aquela inflamação já começou. Então, você realmente equilibrando a sua rotina, você consegue fazer um papel de prevenção, de fortalecimento do seu sistema imunológico para a vida. Não esperem adoecer, como eu esperei, para me cuidar. Porque a inflamação já começou ali e a pessoa não percebeu. Se você tem um estilo de vida errado, se você come muito industrializado, muito ultraprocessado, isso realmente tem um impacto na sua vida. E você pode já estar com a inflamação acontecendo e não ter sintoma. Então, se você já tem algum sintoma de cansaço, fadiga, dor de cabeça, infecção de repetição, o vizinho gripou, você já ficou gripado, isso já é um sinal, porque nosso corpo fala com a gente. Preste atenção no que vocês sentem. Não é normal ter sintomas diferentes. O normal é se sentir bem mesmo. Nossa, esse recado ele é fundamental. Se não tivermos essa atenção para o bom funcionamento do corpo, não temos como exigir ou cobrar que estejamos bem. Sim. Porque vai estar sempre em falha e você não consegue viver de uma forma saudável, com qualidade de vida, né? Sim. Doutora, me fale o seu arroba do seu Instagram, como é que as pessoas podem te localizar, onde fica localizada a sua clínica, tipo de atendimento, fale um pouquinho Tá. de como funcionam as suas consultas. Eu faço consultas online porque a maioria dos meus pacientes são do Brasil afora, porque deve ser muita novidade para vocês o que eu estou falando aqui, então pouca gente conhece essa medicina Sim. funcional, apesar de que já temos alguns profissionais no Brasil e no mundo falando disso aí. Uhum. Então hoje eu atendo online e eu tenho um programa, tenho um curso Ciclo Saúde e Desinflamação, onde eu ensino para as pessoas como adotar esse estilo de vida saudável. Eu tenho alunas, onde eu explico como fazer, o que fazer, quais são os pilares que deve agir, como fazer isso de uma forma mais próxima para conseguir também atender a demanda grande que eu tenho uma agenda lotada, tenho poucas vagas. Então esse programa eu consigo ajudar mais pessoas. Doutora, foi um prazer ter a sua presença aqui. Nós tenho certeza que a população, a comunidade aqui adorou tudo que foi abordado. Isso é só uma amostrinha, tá? Porque isso é um mundo. Né? Tanto que quando a gente definiu aqui como seria a entrevista, tem que escolher o que vai ser dito, porque é um caminho que não são vários, né? Vários caminhos. Então, assim, chegou ao fim a nossa entrevista, mas antes de encerrar aqui, eu queria deixar o espaço para você, telespectador, que tem alguma sugestão de algum tema, né, que queira que seja abordado aqui, entre em contato no nosso Instagram da TVI, né? Deixe lá a sua sugestão. Certo? E toda semana teremos um encontro, então fiquem aguardando, semana que vem tem mais. É isso aí, um avant-première, né? Um tira-gosto, um aperitivo só para você ver o que vem por aí. É o Bem Viver, o quadro da Priscila, né? Que estreia na próxima semana, né? Deixa eu ver aqui, vai ser dia 20, terça-feira. Dia 20, a estreia do Bem Viver definitivo, né? Porque aí a gente passou hoje para você ter uma ideia como vai ser o programa, mas vem com muita informação, muita entrevista, muita coisa boa, viu? Então não perca dia 20 a estreia do quadro Bem Viver com a Priscila Cel aqui no TVI News. Bacana, Priscila, um abraço, parabéns, hein? Olha, gente, vocês podem mandar também, viu, sugestões de pautas aí. Olha, eu gostaria de ver tal entrevista, eu gostaria que vocês falassem de tal assunto, entendeu?
que a gente vai fazendo a pauta de acordo com o pedido de vocês, viu? A gente quer essa interação com você. A gente não quer que você só assista, não. Você faz o programa com a gente aí do outro lado, tá bom? Interagindo, conversando, mandando sugestões, mandando o que você quiser, tá bom? Inclusive mensagem de vídeo que pode vir pelo WhatsApp, né? Você manda aí, grava um vídeo, manda para cá, pergunta o que você quiser que a gente vai divulgar. Anote aí o nosso WhatsApp, tá aí na sua tela, tá bom? Olha, gente, a carteira de identidade que está sendo tirada já em Salvador, em vários locais em Salvador, né? A gente comentava aqui o mês passado, parece que agora vai chegar a Itabuna e Ilhéus, né? As pessoas estavam tirando a carteira de identidade ainda com o modelo antigo, né? Que é a chamada RG. Agora não vai ser mais RG, vai ser um documento de identidade, né? Uma outra sigla. Né? E vem com um layout diferente, uma carteira moderna, uma carteira de padrão nacional. Não é que a outra não fosse um padrão nacional, só que os dados da outra ficavam restritos à Bahia. Então, você tirava uma carteira de identidade aqui em Itabuna e se você chegasse em Belo Horizonte e falasse que não tinha identidade, você podia tirar outra, com outro nome até, fazer um falso documento, cometer um crime, né? Fazendo um falso documento, com um nome falso e tudo. E ali não era checado. Hoje não, vai ser um sistema integralizado, né? Vai ser da unidade da federação e todas as secretarias de segurança pública estarão integradas num só documento digital. Então essa carteira nova vai ser a carteira digital e se você quiser cometer esse crime não vai poder mais, né? Tirar uma identidade aqui, outra ali, outra lá. Cada estado tem uma identidade, você não vai poder mais fazer isso, porque na hora que você for lá, você vai ser pego e vai ser preso, porque em Minas vai ter esses dados, em São Paulo vai ter esses dados, no Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, Amazonas, né? Todo lugar onde você for aqui no Brasil, seus dados vão estar lá. Então a gente não vai correr mais aquele risco, né, dos bandidos usarem um documento da pessoa em outro estado, com o nome dele, com foto dele, mas os dados, né, de outra pessoa. Isso não vai ocorrer mais, né? Pelo menos com a aquiescência dos órgãos oficiais não vai ter. Ele não vai poder tirar um documento falso. E esse modelo vai dificultar isso. Isso é muito bom. Porque eu já vi pessoas, né, que foram presas em lugar de bandidos, porque o bandido falsificou os documentos daquela pessoa de forma oficial, né, foi lá no instituto lá do estado, tirou o documento com os dados da pessoa que estava em outro estado e depois essa pessoa do outro estado estava sendo procurada sem nem saber por quê. Então eu espero que agora, né, com esse novo modelo de carteira de identificação, não vai ser mais o RG, tá certo? A gente chama RG, né? O número do RG. Não, pode ir esquecendo isso, e com esse novo modelo você não vai precisar mais chamar de RG, vai ter um outro nome, uma outra nomenclatura. Inclusive tem uma matéria sobre isso no blog da nossa querida Toné. Se você quiser ver mais informações, entra lá no blog da Toné, que está lá informações sobre a carteira de identidade para Ilhéus e Itabuna, né, a partir já desse mês, hein? Então fica atento aí, você queria renovar sua carteira, já está na hora para pegar um modelo novo. Olha, gente, vamos falar um pouco de futebol agora, parabenizando o Colo-Colo, continua fazendo festa, né, depois do empate em Porto, com o Porto, né, conseguiu aí conquistar o título de campeão baiano da Série B. A gente parabenizou aqui já a diretoria pelo excelente trabalho, né, o pessoal da imprensa do Colo-Colo também fez um trabalho muito profissional. E agora a gente parabeniza, claro, os jogadores, o plantel, o técnico, né? Fizeram um bom trabalho, fizeram o dever de casa. E agora vão se preparar para ano que vem disputar a Série A. E aí nós vamos ter Ilhéus, 2 times, né, na Série A. O Barcelona, que tem apenas 3 anos, né? Um time novo, 3 para 4 anos. E agora o Colo-Colo, que é o tradicional time de Ilhéus. Aí fica a pergunta no ar, né? Ilhéus vai comportar 2 equipes, as duas vão conseguir se manter na Série A? Vamos ver e vamos torcer, né, para que isso aconteça, tá bom? Ok. Falando ainda de futebol, o Bahia, né, que conseguiu aí mais 3 pontos, vencendo o Vitória dentro de casa.
agora se prepara para seguir aí, né, na Série A com vitórias, porque vinha de 5 derrotas, resultados ruins, né? Inclusive dentro da Arena Fonte Nova. E esse jogo aí parece que levantou a guia, levantou a moral do time do Bahia. O Everton Ribeiro fez esse golaço aí, né? Depois saiu machucado, acabou batendo o rosto na chuteira de um rapaz, de um jogador da equipe do Vitória, né? Saiu machucado de cama, mas foi um golaço dele, né? Um golaço aí do Everton Ribeiro. E depois o Bahia ainda veio a fazer mais um gol, uma jogada do Ratão, né? Fez um gol aí, ampliando para 2-0. O Biel perdeu algumas oportunidades, né? O Biel não tem entrado bem nos últimos jogos. Um jogador que caiu muito de produção também nesses últimos jogos do Bahia foi o Cauli, né? O Cauli, que era tão elogiado, foi pretendido inclusive pelo Palmeiras, né? Um jogador de qualidade, não se ouve bem nesses últimos jogos do Bahia. Não sei o que está acontecendo com o Cauli, né? Vamos ver se a partir de agora ele reage aí melhor e consegue manter um bom futebol. Já o time do Vitória, né? Fez esse jogo aí, perdeu. Agora vai tentar se reabilitar. Tinha uma gordurinha ali no Campeonato Brasileiro, então, apesar dessa derrota, ele não entrou na zona de rebaixamento, continua fora da zona de rebaixamento. E agora é seguir nos próximos jogos tentando vencer para se livrar desse fantasma do rebaixamento. Porque o Grêmio está subindo, Fluminense está saindo, Corinthians, né, é um time bom que pretende sair, não quer ficar ali na zona de rebaixamento. Então o Vitória precisa se cuidar para não ficar ali entre os 4 piores do campeonato, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, né, e aguardar. Essa semana é uma semana de Libertadores, né? A gente vai ter aí Libertadores a partir de hoje, jogos aí acontecendo entre Grêmio e Fluminense, o Atlético enfrentando o time da Argentina. Vamos ter alguns jogos hoje pela Libertadores da América, hoje e amanhã. Então a gente vai ficar nesse aguardo aí dos resultados de hoje, e amanhã a gente vai comentar aqui para você, né, sobre essa rodada que começa hoje da Libertadores da América. O Fluminense e Grêmio, né, o favorito aí deveria ser o Fluminense, porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, né? Mas o Grêmio, infelizmente, para o Fluminense, para os torcedores do Fluminense, o Grêmio reverteu a situação. Hoje o Grêmio é favorito, porque está com a equipe mais bem entrosada do que o Fluminense. O que pesa, os dois estão ali lutando para não cair, né, no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio reforçou bem sua equipe. Tem um atacante aí, o Black White, né? O cara marcou belos gols aí nesse último jogo, né? Inclusive um golaço ele fez ali, mostrando raça, mostrando garra, né? E vai dificultar a vida do Fluminense hoje, hein? Não sei se ele vai poder jogar, não sei como é que tá a situação dele junto a Conmebol, né? Se ele vai poder ser inscrito, se já foi inscrito, se pode jogar a partida de hoje, né? Diante do Fluminense, né? Já o Fluminense também tem alguns reforços, né? Tem aquele jogador que jogou no Bahia, né? O Inácio, mas tem gente que chama Ignácio, né? Tem ele agora na zaga, está reforçando a zaga do Fluminense, né? Tem bons jogadores do time do Fluminense. O Marcelo não joga, né? O Marcelo, que é lateral, não joga. Marcelo 12, né? Marcelo foi o grande jogador do Real Madrid, né? Durante muitos anos, e agora está aí no time do Fluminense encerrando carreira, né? Tomara que encerre em cima, né? Porque do jeito que está o Fluminense, se for assim, não vai ser bom esse final de ano aí para o Marcelo e para outros jogadores como o Thiago Silva, né? Que também pretende encerrar a carreira no Fluminense. Tem o Renato Augusto, né? Tem, enfim, muitos jogadores devem encerrar a carreira esse ano aí no time do Fluminense. Aliás, eu diria que é metade do time do Fluminense, né? Se você for reparar ali, muitos jogadores de 37, 39, 40 anos, né? O goleiro do Fluminense, por exemplo, tem 41 anos. Fez uma excelente carreira no time do Cruzeiro. Está fazendo, apesar das derrotas agora, mas fez uma grande defesa no time do Fluminense. É um grande goleiro. Não tem culpa do que está acontecendo, né? Então o time do Fluminense tem bons jogadores sim, agora a idade bem avançada, né?
Então, esse ano aí, espero que o Fluminense consiga se manter na Série A e esses jogadores devem encerrar a carreira no time do Fluminense, né? Tem o Felipe Melo, né, que também é o Paulo Henrique Ganso, que começou junto com o Neymar, né, fazia uma grande dupla ali no meio de campo com o Neymar, mas infelizmente declinou muito, foi para o exterior, não conseguiu se firmar e até que enfim teve uma oportunidade no Fluminense e conseguiu jogar bem, né, dentro do possível no futebol brasileiro, mas a gente via que nas competições internacionais ele deixava a desejar na questão velocidade. Ele é um técnico, um bom jogador, é uma capacidade tática muito boa, mas na parte física, claro, devido à idade, já deixa a desejar, assim como outros jogadores, né? Então, metade do time do Fluminense deve se aposentar esse ano e aí encerrar a carreira. É isso aí. Bom, daqui a pouquinho tem um quadro Gente de Vitória, né, aqui no programa e a gente vai chamar agora, né, daqui a pouquinho essa matéria aqui para a gente passar a bola para a Vitória Santana, né? O Centro de Animais Silvestres, CETAS, né, do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, em Salvador, acolheu somente em julho deste ano cerca de 626 animais. Desde o início, né, do ano, 3.032 animais foram recebidos ao todo por meio de resgates e entregas voluntárias de pessoas, né, que iam lá doar o animal. Entre os novos moradores temporários estão espécimes que requerem cuidados especiais. Antes de serem reintroduzidos nos seus habitats naturais, né, como análise veterinária, além de habilitação comportamental e nos hábitos alimentares. O retorno desses animais à natureza é realizado pelo INEMA em áreas especialmente designadas para esse fim e escolhidas por suas características ambientais e favoráveis, claro, né? Como vegetação bem preservada, presença de recursos hídricos, baixa ameaça de fauna local. O trabalho de conservação dos animais silvestres é fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema e proteger a biodiversidade, destacou Ailton Cerqueira, biólogo e gestor do órgão. Ele disse que cada espécie tem um papel vital no meio ambiente e no nosso esforço é garantir que esses animais possam retornar à natureza em segurança. Vamos conferir aí as entrevistas sobre isso aí. O filhote de jaguatirica encontrado em Lençóis ganhou uma nova família no Centro de Triagem de Animais Silvestres do INEMA, em Salvador, onde aguarda o retorno à natureza. Ele é um dos 3.000 animais acolhidos apenas no primeiro semestre deste ano, entre tantas espécies como macacos pregos, araras, iguanas e jiboias. Muitos deles chegam aqui por entrega voluntária ou fruto de resgate em cativeiros, precisando de cuidados especiais devido a maus tratos. Estando em situação clínica, feridos, machucados, eles passam por todo o tratamento aqui. A gente consegue também fazer coletas para poder fazer estudos e trabalha com a recuperação, a reabilitação para tornar possível a volta desses animais à natureza. O retorno desses animais ao meio ambiente é conduzido pelo INEMA em áreas especialmente designadas, escolhidas por suas condições ambientais favoráveis, como vegetação preservada, recursos hídricos e baixa ameaça à fauna local. A soltura ocorre dentro de ASAS, né, que são áreas cadastradas, a área de soltura de animais silvestres cadastrada através do INEMA. São imóveis rurais que se é favorável para ser uma área de soltura, desde a questão da vegetação, fornecimento de alimentação, de possível alimentação, recurso hídrico. Dentro desses locais a gente consegue direcionar esses animais devolvendo para a natureza. Além de abrigo temporário, o centro de triagem representa um recomeço para esses animais. Em casos de resgate, o CETAS pode ser acionado através do WhatsApp 71 99661 3998.